Olá, eu sou Jari Souza, acho que você já me conhece, né? Vários kits que nós já lançamos com a vitrine do artesanato e hoje, é claro, mais um lançamento para vocês, né? Então vocês hoje vai ficar ligadinhos aqui com várias dicas que eu vou dar para vocês, que é o mais recente lançamento aqui, é a Harmonia com Tecidos. O que é Harmonia com Tecidos? Então são os tecidos digitais, que já vem com os barrados prontinho para você aplicar no seu pano de copa e, lógico, junto vem os stencils acompanhando. A aula e a dica de hoje é as maçãs. Então você vai aprender a pintar a maçã de um jeito muito simples, prático e fácil. Vocês vão amar. Então vamos para a nossa dica. Então aqui eu tenho o stencil de maçã, ele vem com sobreposição. Aqui, ó. Então aqui eu tenho a parte que faz o preenchimento, né? Tem umas folhas e depois eu tenho a parte de sobreposição. Então vamos lá. Então eu posiciono então meu stencil. Aqui eu já adiantei uma maçã, então eu vou fazer uma maçã de lado aqui, ó. Deixa eu afastar um pouquinho a tinta para vocês. Ó, eu vou posicionar a minha maçã. E eu sempre tenho que prender, olha aqui, para dar mais firmeza. Então eu prendi. E aquela dica do pituá, vocês sabem que na palma da mão eu coloco aquela gotinha, ó, é apenas uma gotinha, e vou hidratar o meu pituá. Então eu venho aqui com o vermelho melancia, então eu pego minha tinta, tiro o excesso no paninho e vou fazer aqui, ó, só a parte de baixo. Por quê? Eu já deixo marcado aqui, porque agora eu venho com o amarelo IP, olha aqui. Não precisa lavar o pincel, olha, tiro o excesso. Então essa parte de cima em amarelo. Sempre volto, quando eu achar que tem pouca tinta, eu pego e o movimento é circular. Você viu que ficou um tom de laranja, né? É bem isso que eu quero mesmo. Agora eu volto com o vermelho melancia. Sempre tirando o excesso. Agora eu vou ter que subir com esse vermelho, mas sem cobrir o amarelo. Como eu vou fazer isso? Ó, venho e só com uma leveza, a minha mão bem leve, ó, esse movimento, eu vou invadindo o amarelo, mas eu não vou cobrir ele totalmente com o vermelho. Ou seja, vai ficar um laranja. Sempre que acabou a tinta eu volto, tiro o excesso e vou seguindo. Agora eu vou começar a intensificar a cor da minha maçã. Então aqui, ó, nessa parte embaixo da maçã vai ser um pouquinho mais escuro, onde tem sombra, né, ó, nessa região. Então eu venho agora com cereja intenso, que é esse vermelho um pouquinho mais intenso. Olha aqui, um pouquinho mais intenso. Tiro o excesso, ó, e vou trabalhando aqui. Isso, fiz isso com o pituá. Agora eu mudo de pincel. Pego um pincelzinho sintético mesmo, tá vendo? Ele é redondinho. Aí o que eu faço? Com o mesmo vermelho, eu venho aqui agora. A maçã, ela tem aqueles risquinhos dela, né? Então eu vou trabalhar com o pincel nessa direção, ó. Tá vendo? Olha como que tá formando aquelas manchinhas que a maçã tem. E com esse mesmo pincel, eu venho aqui em cima, bem nessa parte aqui, e vou, ó, puxar, ó, seguindo o desenho da maçã. Olha só. Vou até embaixo, ó. Volto, sempre com pouquinha tinta, olha, bem pouquinha tinta que eu trabalho. E vou seguir o desenho. Fiz isso para um lado, faço isso para o outro lado da maçã. Olha aqui. Então o stencil agora aqui, ele vai seguir como guia para mim, né? Posso trabalhar com a mão livre, só usando o stencil como gabarito. Então, ó. E agora, para intensificar mais essa cor ainda,
eu venho com o castanho intenso, que é esse marrom bem forte. Então vem aqui e sempre seguindo o desenho da maçã, ó. Subindo. E lá em cima eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Pincel. Olha lá. De um lado e do outro. Agora eu vou lavar meu pincel, vou secar. E um pouquinho de branco vou dar luminosidade aqui no centro, bem pouquinho, ó. Que depois a gente ainda vai voltar com a luz e o brilho. Agora a maçã, a parte mais difícil da maçã é essa parte interna, né? Que todo mundo tem muita dificuldade, tinha muita dificuldade. Agora com esse stencil você vai conseguir fazer muito fácil. Então como eu falei que é um stencil de sobreposição, agora eu vou sobrepor essa parte então. Ó, tá aqui, é só eu encaixar certinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, encaixo e prendo com a fita. Então aqui eu vou iniciar, eu posso começar com um pincelzinho mesmo. Com amarelo IP. Não precisa ser compituado. Eu vou até mais ou menos aqui, eu não termino até o final. E como a maçã ela tem um pouquinho de verde no centro, ó, eu coloco o verde bambu. E vou seguindo o desenho agora, ó. Não posso fugir dessa silhueta da maçã, ó. Fiz isso. Um pouquinho de castanho intenso para intensificar aqui. Olha, tiro o excesso e sigo o desenho. Agora eu já venho com o vermelho, então venho com melancia, seguindo o desenho, olha, da maçã. O que é seguir, ó? Seguir o formato da maçã, você viu? Eu venho com essas pinceladas aqui, ó. E vou levando essas pinceladas para o centro. Olha aqui. Coloca e vem seguindo o desenho. Fiz isso com essa cor. Vou com o cereja intenso. Intensificando a cor. Do mesmo jeito, da mesma forma. Seguindo o desenho, levando para o centro. E olha que linda que já tá ficando. Já dá pra ver que ela tá ganhando dimensão, né? Agora eu intensifico um pouquinho mais, agora é bem pouquinho, com castanho intenso, ó. Até tiro o excesso, ó, coloco, tiro o excesso do pincel e faço isso aqui, ó. Agora eu lavo o meu pincel, porque eu vou colocar a luz ali agora. Tira o excesso de água aqui. E com branco, ó, bem pouquinho branco, eu coloco a luz aqui, ó. Faço esse movimento de batidinha aqui, ó. Seguindo o desenho da maçã. E com o pincel bem leve, eu só vou tirar o excesso do branco. E vamos ver como que ficou a nossa maçã. Olha aí. Agora aqui, ó, eu venho com o pincel e faço o acabamento aqui. E agora tem o cabinho da maçã. Então eu coloco... Aqui, ó, né, tem a sobreposição do cabinho. Eu coloco ele lá no centro. E venho com castanho intenso. E ele tem a outra parte de cima que tá aqui, ó. E com o pincel filete, que é esse bem fininho, eu vou acentuar a luz aqui. Com verde bambu. E um pouquinho de branco. E agora, para terminar a maçã, eu lavo o meu pintuá, que estava sujo, com o vermelho, e vou fazer o aspecto aveludado.
Então eu seco bem o meu pincel e com o azul, com o oceano, eu faço assim, pego a tinta, tiro totalmente o excesso, volto com o meu stencil na primeira camada, aqui ó, seguro, e com as leves pinceladas, ó, eu vou fazer isso. Então, bem de leve. Então, não é que eu vou deixar a maçã azul, mas eu vou dar esse aspecto, de que parece que aquele aspecto que a maçã tem, né? A maçã, o pêssego. E aqui em cima também, eu faço um pouquinho também. Então, eu coloco bem pouquinho. E olha que linda que ficou, né? Agora só falta a luz ali. Tenho que colocar um pouquinho de branco para dar a luminosidade. Bem aqui no centro, ó. Pouquinha. Eu venho esfumaçando. E colocar o brilho. O brilho são esses pontinhos brancos. Tá pronta a nossa maçã. Agora eu vou dar uma dica de folha, que é muito simples. Então eu posiciono o meu stencil e com o meu pituá sequinho, tiro o excesso. Aí eu vou pegar um pouquinho do verde, verde Amazonas, que é esse verde escuro, tiro o excesso. Vou preencher. Quando eu estiver chegando bem próximo na pontinha da folha, eu coloco o verde bambu, que é esse verde um pouquinho mais claro. E agora um pouquinho de branco para dar luminosidade. Lavo meu pincel, tiro o excesso. E um pouquinho de castanho intenso com um pouquinho de verde Amazonas, eu tiro e vou sobrepor aqui para fazer as nervuras, ó. Tá pronta a nossa aula. Espero que você tenha aproveitado a nossa dica, né? E junto com o kit, além da maçã, ainda vai mais 4 stencils para você poder fazer coisas lindas, maravilhosas. Você vai receber um folheto explicativo, tudo passo a passo para você, como utilizar cada um deles. Então é muita praticidade, né? É muito carinho, muita cor e tenho certeza que você vai amar mais esse kit, que é lançamento aí, Juari Souza e Vitrine do Artesanato. Então vamos aqui dar continuidade à nossa aula, né? As nossas dicas aí do mais novo lançamento, que é o kit Harmonia com Tecidos. E hoje a dica de hoje então é Amor Perfeito. Então Amor Perfeito é essa flor, né? É um stencil de sobreposição. Vou mostrar aqui para vocês. É uma flor muito linda. Então ela tem a base e tem as sobreposições dela, tá bom? Então como que eu vou fazer? Eu vou posicionar, ó. Eu vou escolher, é uma flor só, depois você pode montar o seu projeto. Então eu posiciono, aqui no stencil ele é enumerado, ó, ele tem o número 1 aqui, número 2 para você seguir essas etapas, tá? Então eu venho com um pincelzinho hidratado na palma da mão, aquela gotinha, e olha aqui. Ela não ficou encharcada, apenas ficou hidratada. Aí eu venho aqui então com branco. Pego o branco aqui, tiro o excesso e vou preencher essa parte superior da flor. Sempre tirando o excesso, eu vou trabalhando com o movimento circular. E agora, você vê que eu não cheguei até o final. Por quê? Depois vocês vão entender que lá eu vou vir com uma outra cor. Aqui no centro, eu vou pegar um pouquinho do amarelo IP. Olha, bem pouquinho, tiro o excesso e vou dar uma clareadinha aqui com ele, ó. Fiz isso, lavo o meu pituá, que eu vou mudar de cor, seco bem e vou agora com essa cor, que é Amor Perfeito o nome dela, combinando com a flor, né?
Então eu pego com o pituá, tiro o excesso e lá na parte de cima, ó, eu vou fazer isso. Ó. Vou levando ele para o centro, ó, mas não vou cobrir o branco. Olha aqui. E agora eu pego o pincelzinho, aquele pincel sintético, né? Pra fazer acabamento aqui. Vem aqui, olha. E vou trabalhar. E aproveito que eu já estou com o pincel aqui, e essa mesma cor, eu venho aqui nessa parte de baixo. E vou pegar um pouquinho do cereja intenso, que é esse vermelho bem intenso. E vou colocar aqui, ó, bem na base mesmo. Que essa parte aqui é a parte que recebe sombra da flor. Então faço isso e termino com a cor Amor Perfeito. Vou preencher. Já ficou com a sombra aqui, né? E agora com um pouquinho do castanho intenso ainda vou intensificar aqui a sombra bem lá no centro, ó, da folha. Porque essa folha está por cima, essas duas folhas por cima dessa, então aqui recebe sombra. Fiz isso, agora eu vou pegar a parte número 2 e vou sobrepor aqui. Então, eu tiro. Ó, ela encaixa certinho, tá vendo, ó? Você vem, posiciona e prende. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pego um pouquinho do cereja intenso, já para fazer a sombra. E termino com a cor Amor Perfeito. Vou até o final. Não preciso usar o pituá aqui. E desse lado a mesma coisa, ó, vermelho intenso, cereja intenso. E depois eu termino com Amor Perfeito. Olha aqui, até o final da pétala aqui. Depois que eu preenchi, vou pegar um pouquinho do branco, bem pouquinho, e vou nas pontas, só para dar uma claridade aqui, uma luz. Coloco a luz, limpo o pincel e vou no castanho intenso, também intensificando aqui, ó, igual eu fiz na outra pétala, de um lado e do outro. E aqui eu já aproveito que estou com, tá vendo? Ela tem o miolinho aqui. Eu pego um pouquinho do verde bambu, bem pouquinho, ó, e preencho aqui. E um pouquinho de branco. Aí agora, lavo meu pincel e vamos ver como que ficou. Olha como que já tá ficando lindo. Aí você percebe que o stencil ele deixa essas marcas aqui, né? Então eu tenho que tirar. Então eu venho aqui, ó, com o cereja intenso. Simplesmente vou esfumaçar aqui. E já mudou. Eu pego um pouquinho do castanho intenso e reforço a sombra. Olha como que a pétala realçou bem. Agora eu lavo o meu pincel. E aqui no stencil, se você perceber, ele tem essa partezinha aqui, ó. Vou colocar mais pra cá pra não manchar. Ó, essa parte que vai encaixar ali naquele miolinho, tá vendo? Olha aqui. Ele encaixou,
ficou essa parte que eu vou fazer agora, que é com o amarelo e P. É simplesmente colocar o amarelo e um pouquinho do branco. E olha aí. E agora, para terminar, o Amor Perfeito, ele tem uma característica dele que no centro ele tem uma mancha um pouquinho mais escura. Então eu peguei e desenvolvi no stencil para ficar mais fácil para você. Olha aqui. Então ele encaixa certinho e olha só. Você vai ver que lindo que fica. É uma das características da flor. Então, ó, tiro o excesso e vou pegar um pouquinho do preto, tá? A cor preta, e um pouquinho do castanho intenso. Olha aqui. Fiz uma mistura e vou simplesmente preencher, ó. Preenchi. Olha aqui. E olha como que ficou. Olha aí. Que lindo, né? E agora com o pincelzinho filete e o branco, vou realçar a luz aqui desse Amor Perfeito. E aqui agora com o pincelzinho lixadinho, eu vou realçar a luz aqui. Só um pouquinho do branco. Tiro o excesso, ó. Só para dar volume mesmo nas pétalas. E agora, no próprio stencil também tem as folhas. Então você pode brincar com a folha para fazer os projetos, espalhando por todo o seu trabalho. Aí fica a criação e critério do seu trabalho aí, tá? Então eu pego o pituá sequinho. Sempre que eu lavar o pituá, eu lavo ele e aperto, olha, para tirar o excesso com a mão. Por quê? Porque não posso ficar com ele encharcado, senão vai manchar todo o meu trabalho. Então agora eu pego aqui um pouquinho do verde bambu. A folha dele é bem simples, ó. Um pouquinho. E eu pego bem na pontinha, eu coloco um pouquinho do Amor Perfeito, que é esse lilás aqui. Tiro o excesso, mas é bem pouquinho, quase não dá tanta diferença. E vou no castanho intenso. Vou pra nervura, ó, que a nervura da folha tá bem do ladinho, é só eu puxar o stencil e olha só. Essa é a nossa flor, né? O Amor Perfeito. Ela é uma flor prática, colorida e fácil de fazer. No stencil que vai no kit vem apenas uma flor, mas a composição ela é feita por você. Você usa a sua criatividade para fazer essa composição linda, maravilhosa. Nesse kit vem 5 stencils diferentes e 2 cortes de tecidos digitais diferentes para você usar e abusar da sua criatividade. Além disso, vem tintas, termocolantes e panos de copa. E espero que vocês tenham gostado desse mais novo lançamento. E pode ficar sempre atento que sempre tem lançamento Joari Souza e Vitrine do Artesanato para vocês.